Olá, olá. Delícia, pessoal entrando. Vou só aguardar o Thiago entrar e já começa a live, sem muitas delongas. Oi, Gerson, Bruno, Arlete. Opa, Thiago entrou. Já vou chamar, não vou nem enrolar, não. Parabéns, papais novos aí. Nossa, que gente linda entrando aqui. Estamos muito bem acompanhados. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para. Thiago, me envia uma solicitação aí. Enviar. Vamos ver se eu consigo. Guardar ele aceitar. Boa noite, Charles. Oi, amado. Olá, boa noite. Eu sou meio inexperiente em live aqui, daí eu tô me batendo um pouco para saber onde que era Não, solicitar. tranquilo, deu tudo certo. Eu também comecei a ficar meio zoado, será que não vai rolar? Meu celular, eu não sei qual planeta aí que tá, se é o Mercúrio, mas meu celular ele não tô 100% confiado. Eu acho, será que meu celular vai dar os ares hoje? Mas que bom que deu certo, Aline. Muito grato por esse momento a gente junto. Nossa, eu que agradeço. Bom, para quem tá chegando aí, eu acho que vale a gente se apresentar um pouco, assim, né? É, de uma forma é, não muito curricular, né, Thiago, que é mais o nosso perfil, assim, mas eu vou falar que eu conheci o Thiago no Congresso de Felicidade, um pouco antes, né? Tive a honra de apresentá-lo para uma palestra muito maravilhosa, e desde então eu venho acompanhando os passos da Aine, mas queria que você falasse um pouco, Thiago, dessa trajetória. Eu ontem coloquei uma caixinha de perguntas e hoje também, então eu selecionei algumas perguntas muito valiosas aqui, né, para dar o tom dessa conversa. Mas eu queria que você falasse um pouco de onde que surgiu uma ideia dessa, né? Um piá abrindo uma escola toda disruptiva, assim, de onde que surgiu essa ideia doida aí? Eu tenho várias maneiras de contar, e todas são a verdade, lógico, e todas representam diferentes perspectivas, né? Onde eu consigo, onde me é permitido com tempo, né? Que eu posso até, de maneira, resumir o que eu poderia falar em horas, né? É que, primeiro de tudo, é uma relação de minha com a vida, né? De responder alguns anseios com a vida, dar sentido, razão para fazer algo, para acordar. Eu li esses dias que Marco Aurélio, né, enfim, imperador estoico, né, mas que ele pensava muito no acordar porque ele estava acordando. Eu achei bacana, assim, pô, se o cara pensava. Então, a AINE como projeto, como mensagem, como ONG, né? Como uma ideia de passar algo para a sociedade, primeiro de tudo é uma relação minha com a vida. Ela me responde um anseio de eu dar um sentido para o meu acordar, para o meu trabalhar, para o meu servir. Ela também é uma relação de cura, né? Minha, com a minha criança interior, com a minha cidade onde eu cresci, que eu tinha muito medo de morar aqui, de estar onde eu estou, em Guaporé, que é onde a escola está, né? Os ventos e o fluxo da vida devem ter dado uma risada muito carinhosa para mim de tá, então você vai fazer escola lá no lugar que tu cresceu, que era onde eu tinha medo, tanto por ser uma cidade pequena, né, de eu me sentir preso na cidade, como ser
o cenário onde eu cresci, que nem tudo são excelentes lembranças e não tem vitimismo quanto a isso, né? A AINE como instituição, a ideia de fazer uma escola é tocar o coração das pessoas e não necessariamente como um brado, levantar uma bandeira de afronta, de protesto, que temos que melhorar, né, a educação que está horrível, mas com uma mensagem que conecte as pessoas a algo que todos já foram crianças, eu, você, Aline, né, quem está nos vendo, ou estão de alguma maneira conectados com observando crianças, né? Eu sei que né, você tem seu irmão, todo mundo está vendo criança. É difícil a gente não ver criança crescendo, seja pelo contexto que for. Então, a mensagem da educação como causa, ela toca o coração das pessoas talvez mais desavisadas, né? Ou eu não quero colocar como hierarquia, ou como né, como se fosse algo sublime, mas menos ou mais conscientes, despertas ou não, atentas ou não, duras ou não. Sabe, uma escola gratuita que quer de alguma maneira inspirar uma nova educação, a gente tem um pouquinho da atenção do coração das pessoas. Então a mensagem do projeto da AINE não é exclusiva na educação, é tocar o coração de qualquer pessoa, empresária, empresário, agricultor, latifundiário, latifundiária, empresária, dona de megacorporações, também educadores e educadoras, né? O meu sonho em relação à educação é deixar as crianças em paz, deixá-las serem quem elas são e que um dia e que cada vez mais grandes redes públicas de educação, seja municipal, estadual, né, compreendam que a gente pode ter coragem de expressar uma nova educação em termos bem práticos de política pública de gestão de educação, que não formem robôs e soldados, né? Eu sei que pode ser uma palavra forte, mas eu quero procurar resumir a mensagem, né? Então a ideia veio daí, uma cura Parece minha, uma simples, né? relação de sentido e sonhar que a gente pode deixar os pequenininhos em paz. Então, parece bem simples falar isso, deixar as crianças em paz, mas é a quantidade de trabalho que tem que ser feito com os pais das crianças para que isso seja possível é uma coisa gigante. A Ju Infurna aqui, ó, querida, mandou uma mensagem pra gente, ó, a Aine é o projeto mais lindo e inspirador que tive a honra de conhecer. Eu não sei se está dando para ouvir, mas o nosso irmão, o Rica, meu vizinho, né, aqui de baixo está tocando tambor. Então, assim, se aparecer um som ambiente aí, tá tudo certo. É o nosso irmão mandando um axé pra gente aqui. Não, mas com o tambor dele tá tudo certo. Mais certo impossível. Mais certo impossível. E o Thiago, conta um pouquinho para quem ainda não conhece a Aine, né? De uma forma assim bem, é, como que eu posso dizer, bem institucional. O que que é a Aine hoje, para quem nunca ouviu falar, né? De que maneira que você apresenta para quem fala, ai, o quê, né? Como que você apresentaria a escola? Como escola, um espaço inspirador para inspirar educadores e educadoras que, que são possíveis práticas pedagógicas sem grandes, né, não é grandes transformações a nível institucional, financeiro ou mesmo de leis, que algumas transformações internas no olhar do educador e da educadora, seja que está em sala de aula, seja que tenha a responsabilidade de uma gestão, é possível. Então, a AINE, ela é uma escola que foi criada para inspirar as outras escolas do Brasil a adotar algumas práticas, novas práticas pedagógicas, mas que eu tenho muito cuidado para não dizer que a gente descobriu a América. Assim, são coisas muito simples. O que a gente propõe para as escolas, primeiro, claro, é uma questão bem filosófica, né? Um olhar da pessoa, do adulto, para ela mesma. Que as escolas entendam que o educador tem que estar se trabalhando. De maneira prática, se for sugerir matérias, disciplinas, não sei como se diz exatamente em cada universidade, tanto quanto trabalhar, sabe, que se estuda muito o cognitivo e o externo, para quem está sendo preparado a ser educador, educadora, mas trabalhar também as questões internas. Faria uma disciplina de fogueiras, de tambor,
da mulher trabalhar o feminino, o homem, com as que eu posso falar, né, como homem, as questões do masculino, a necessidade do trabalho do masculino, da sua relação com o pai, com toda a linhagem, e a questão do feminino também. É como se a gente tivesse coisas extremamente prioritárias que, por alguma razão ou outra, sem fazer teorias da conspiração, elas são deixadas de lado nessa formação do adulto que vai estar com filhotes da espécie humana, né? A primeira coisa mais profunda é isso. A segunda coisa é que as escolas entendam que se não envolve as famílias, não rola. Fica um vácuo, né? E eu pensei, eu tô com olheira aqui, hoje foi mais um dia bem puxado. E quantos dias são puxados na AINE? Quando a gente tem questões familiares, que é a nossa prioridade. Porque as crianças, no máximo, se elas estão expressando algo, queridos, elas são espelho do que está rolando com o pai ou com a mãe, né? Entre eles, ou... Então, é assim, é assustadoramente claro como sempre é uma questão dos adultos, que pode ser de nós, educadores, né? Nós que estamos com as crianças, mas, né, isso geralmente, claro, envolve família. Então, primeira coisa, um trabalho do educador com ele mesmo, curar as feridas que ele tem como adulto, como criança ferida. Segunda, que a escola entenda que proporcionalmente é importante trabalhar com as famílias. E o terceiro, daí são questões práticas mesmo com as crianças, né? O não direcionamento das atividades, não ter aulas positivas, o que é uma ilusão que eu consiga, professor Tiago, segunda de manhã, bom, amanhã com todo o meu amor, carinho, vou dar uma aula de álgebra. É ilusão, pessoal. Não, as crianças não estão nem aí. E as que são mais submissas, eu vou usar termos bem fortes, tá? Elas até olham para o professor com compaixão e com companheirismo. E tá, parece que rola a aula, né? Mas não tem, a gente não consegue dominar o pensamento nem de 30 adultos, muito menos de 30 crianças, né? Misturar as idades, é antinatural seccionar crianças por idades e colocar numa mesma sala, sabe? Tudo que não é normal é natural, para deixar claro que o normal ao contrário de normal não é louco, é natural. Então, misturar as idades, deixar que as crianças estejam com múltiplas idades na sala de aula, tirar as filas, né? Fila e escola são muito irmanadas, né? Eliminar filas, principalmente na forma de sentar, que muitas escolas começam com o jardinzinho, com as crianças num ambiente super agradável, circular, descolado, e em sua maioria começam depois a colocar as crianças em carteiras, em classes, uma atrás da outra. Tirar a fila quando as crianças estão sentadas para não verem a nuca um do outro, eu acredito que para década já seria revolucionário, sabe? Não seria para tu ver como não são coisas mega, né? Eliminar o recreio para que as crianças não acreditem que o prazer está contido em 15, 30 minutos. Tá, mas como é que faz se tira recreio? Daí sempre é recreio, e sempre é aula, e sempre é tudo, é sempre vida. Senão elas Maravilhoso. vão crescer adultos que vão acreditar que o prazer está no final de semana, né? Eliminar a prova como método de avaliação, né? Eu estou falando assim com bastante clareza, Aline, para honrar também quem está nos brindando o tempo. E, logicamente, eu sei que para cada uma dessas coisas envolve um movimento, às vezes, de instituições, mas quando eu estou dizendo essas palavras, que cada um conecte, sendo pai, mãe, professor, professora, ou sendo jovem, ou que já foi criança, que maravilha, poxa, não ter recreio, sempre ter liberdade, poder comer quando quer, poder ir no banheiro quando quer, não olhar a nuquinha do colega, não ter prova como método avaliativo, isso não está na lei, né? Avaliar, a lei diz que tem que ser avaliada, mas não que a gente tem que aplicar uma prova que literalmente, com o trocadilho, não prova nada, né? Então, essas são algumas, o que a AINE, porque ela existe, uma escola para mostrar, ó, lá na AINE os caras são, no bom sentido, malucos, e lá eles botam em prática o que é possível na educação, mas que não nos serve para ser uma escola, uma bolha, né? O meu sonho é ver nas grandes instituições do Brasil, principalmente as públicas, né? Tem um monte de comentário maravilhoso aqui de gente que já conhece a Aine, né? Super elogiando. Gente, quem tiver pergunta, pode colocar aqui também, daqui a pouquinho eu vou Claro, selecionar, claro. Foi uma né? honra poder responder. Deixa eu ligar uma luzinha aqui.
Fica à Realmente. vontade. E você sabe, Thiago, que enquanto eu estava falando, foram me ocorrendo várias coisas, né? Hoje mesmo, eu conversando com a minha mãe e o meu sobrinho mais velho chegou, assim, super irritado em casa, porque eu estava aprendendo uma coisa na aula de português, né? Que ele não sabia nem falar o nome, ele estava aprendendo sobre ênclise e mesóclise, né? E aí ele falou assim: Ô vó, quando que eu vou usar isso na minha vida? Aí minha mãe falou assim: minha mãe é professora, professora de português aposentada, né? E ela já tem um pensamento bem mais. Aí ela falou assim que ela não sabia o que responder para não desestimulá-lo, né? Daí ela respondeu assim: meu amor, você não vai usar isso, mas você vai precisar para passar no vestibular. E aí, se eu tivesse junto, eu já ia entrar. Para que você vai fazer vestibular? Eu já É mais profunda. o sistema de onde eu venho, né? Assim, porque eu sou essa pessoa dos 1000 cursos e 1000 formações e tal. Estudei muito no mestrado a respeito de inteligência emocional, inteligências múltiplas, né? Então, o assunto da educação me interessa muito, mas boa parte da minha vida escolar e tal, meu Deus do céu, como é um tempo valioso que a gente se aprisiona, né? A gente fica aprisionado nesse sistema que é punitivo, né? Se a gente for pegar a lógica de escolas, é muito parecida com a lógica das prisões, assim, dos hospitais. Eu vejo uma similaridade, eu vejo que o mundo está muito enganado, né? Em relação a como cuida dos seus humanos quando eu entro num hospital, quando eu entro numa escola, quando eu entro numa prisão, assim. Quer dizer, eu não tenho muita oportunidade de entrar em prisão, ainda bem, mas o que eu conheço do sistema prisional, né, muito semelhante. Você pega as escolas com aqueles muros altos, aquela rigidez, aquelas filas, a punição, o medo, né, toda essa história. E aí você, falando do recreio, uma vez eu perguntei para o meu sobrinho do meio, o Vitor Hugo, que é o tá aqui o meu bagunceirinho do meu lado aqui. E eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, meu amor, qual que é a aula que você mais gosta na escola, né? Já buscando, pegando alguma coisa ali das inteligências múltiplas. Aí ele falou assim, ele respondeu super rápido assim, do recreio, tia. Eu falei, eu tô falando de aula. Daí ele falou, da educação física. Eu falei, tá. Ainda não peguei. Eu sei que a inteligência sinestésico corporal é fortíssima dele. Esse menino vai ser atleta, assim. Não gosta de ficar parado. Ele é muito agitado, né? Ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. O menino só é atleta, é isso. Ponto. É Ele tudo. precisa de movimento, né? E aí eu perguntei, tá, e qual que é a terceira que você mais gosta? Daí ele falou assim, acho que português. Aí eu perguntei por quê? Aí ele falou, porque é antes do recreio. Então, assim, Ah, quando tem amado. logo entra o recreio. E olha isso. Esse menino ele tá preso ali. Eu olhei para ele com uma compaixão, sabe, Thiago? Porque eu fiquei pensando quantos anos mais ele vai precisar passar por isso todo santo dia indo para um lugar que ele não gosta, não gosta. Mas o que fazer a respeito, né? E aí eu vou já emendar algumas perguntas aqui. Ah, e antes disso, deixa eu falar mais uma coisa que eu achei fenomenal, né? Você falando de aulas diferentes, de não ter essa disciplina, não ter álgebra e o recreio, de ser uma coisa toda misturada e tal. Eu tava agora aqui em casa tomando um chazinho, agora mesmo, né? Um pouquinho antes da live, com a Tânia Mujica, né? Amiga nossa. E aí ela falando, né? Eu falei pra ela que o meu analista me proibiu de fazer cursos, né? Mais cursos. Então eu tô num período de abstinência de cursos, assim. E aí ela falou que o primeiro curso que ela fez, curso livre assim que ela fez, foi um curso de como montar um lagartário. Eu falei, hã? Como assim? Como criar lagartas para elas virarem borboletas e tal. Eu falei, uau! Imagina se a gente tivesse esse tipo de assunto na escola, né? E eu vejo a Aine, assim,
promovendo esse tipo de coisa, esse olhar, essa possibilidade. E aí o Charles, ele pergunta, ele faz duas perguntas aqui, eu vou emendar as duas para te responder, assim. Uma delas é, quais que foram os principais desafios para você colocar em prática uma ideia tão inovadora num mundo que é tão fechadinho, né, em caixinha assim? E a segunda é se há interesse governamental e ir para uma proposta assim, se existe interesse de fato ou se o interesse é em manter o sistema como está hoje, né? Legal, grato, Charles. Pô, isso é também super passível aí de reflexões e eu amo repetir e aprofundar nas filosofias. Sabe, conceitos assim de maldade, bondade, eu relativizo muito. Hoje, né, no meu modo de ver a vida, eu não tenho tanta certeza que há os monstros, os maus, e eles estão tão sábios em movimentar o mundo. Eu não tenho certeza, com isso eu tenho cultivado muitas dúvidas e dado a complexidade da vida, do mundo, do universo, me parece ser até fazer um certo sentido ter mais dúvidas do que convicções, né? Então eu não sei se o sistema, o sentido, a civilização em si é esse caos mesmo, essa loucura que a gente olha, uau, não tem nada a ver o que a gente faz em muitas situações e é uma tendência natural a gente encontrar um monstro, um Cristo, né, uma para tirar pedra, ou se a maldade, como a gente conhece, é simplesmente a incapacidade de expressar o bem, né, tal como não existe por física frio, o que existe é calor, né? Sem calor tem frio. Então, eu fico filosofando muito nisso. Eu não procuro não encontrar quem são os inimigos. Eu sei que o dinheiro manda no mundo, não concordaria ou acho que a gente logo vai. Logo não sei também. Esperanceio, que é um verbo que não existe, que um dia a gente seja mais inteligente, mais conectado, mais sóbrio, mais sábios. Antes da sabedoria, a sobriedade, que quem sabe conceitos econômicos de posse vão evoluir para o uso dos recursos de maneira inteligente. Então, assim, olhando para trás, né, Charles, a gente começou com a propriedade, que veio do cultivo da terra, né? Quando o homem começou a domesticar as plantas, parou. Quando parou no lugar, quis proteger. Quando quis proteger, disse é meu. E aí, não vou dizer que ferrou, é a nossa história. Eu não sei como é que é a nossa história diferente. Eu não sei como é que é o organismo que não é com carbono, eu só sei com carbono. Eu só sei o universo feito de hidrogênio no início. Então, às vezes a gente fica, cara, é a nossa história. Aconteceu assim, o ser humano começou a fazer guerra por posse, inventou a troca, que é a vovó da economia, trocar, né? Trocar grãos, trocar sal, trocar do açúcar. E então me parece bastante lógico que o sistema tente se tal qual a vida se sobreviver tal qual ele é criado, né? Então pode ser que não exista alguém com essa maldade, pode ser que seja essa vastidão de mentes, 7 bilhões, 115 bilhões de anos de humanos já passaram na Terra, né? 7 bi estão vivos, teoricamente, 108 passaram. E é a confusão de uma civilização, de uma espécie complexa, hiper mega complexa, que é o Sapiens, tentando seguir, né, evoluir e fazendo coisas bem estranhas, tal qual colocar os filhotes numa caixa por 8 horas e achar bonito que a caixa é a escola, né? Como você colocou, Aline, que é parecida com hospital, que por sua vez também é parecido com prisão, que por sua vez também é parecido com fábricas, né? E aí tem uma questão histórica, né, muito clara. Os preceitos escolares vieram de conceitos muito bélicos, mas lá de Esparta, né? Os espartanos tinham essa forma de doutrinar e padronizar os meninos, nem as meninas. As meninas eram para procriar. Muita menina e meninos sem condições físicas já eram excluídos. A gente faz isso até hoje no mundo, né? Essa exclusão de maneiras muito veladas, né? Você não serve, você é excluído. Por isso que a gente é uma civilização que até não honra muitos anciões, os velhos, né? Os idosos. Então, você perguntou na primeira pergunta os maiores desafios. Primeiro, lidar com os meus medos, ancorar firme na minha resiliência, não desistir com medo. Eu nunca faria uma escola que propunha isso.
Tá tranquilo, confiar no coração que tem uma intenção e tem uma simplesmente às vezes aceitar que o belo pode ser visto e expressado. A gente tem medo às vezes da beleza, né? Beleza está muito relacionado, não beleza estética, né? O belo com carinho, o belo como cuidado, como afago, o belo visual, ele está muito relacionado ao bom, né? Por caráter também pessoal do Renascimento. E às vezes o bom, o carinho, ele toca em feridas da gente, a gente tem medo. Melhor a guerra e o conflito, e daí a gente conhece melhor. Então, primeiro é eu tratar das minhas questões, foi o maior desafio, sempre é um desafio muito grande gerir, né? Eu tenho uma equipe junta, faço parte de uma engrenagem na escola, de pessoas lindas que me ajudam na escola, que ajudam, não me ajudam a causa, né? Uhum. Então, sempre que tem humanos reunidos, é sempre sinergeticamente fantástico, mas sempre tem desafios. Conseguir recursos, eu não gosto de colocar assim isso, meu Deus, com uma escassez, mas conseguir levantar dinheiro para construir a escola, para manter, para pagar os salários de todos da equipe, para uma escola que se propõe a ser gratuita, e a gente não é gratuito por assistencialismo, a gente é gratuito por um conceito pedagógico, para que os pais e as mães não nos vejam como provedores de serviços de educação, né? Então a gente tira o dinheiro. E, então, tirando o dinheiro, tem que arranjar o dinheiro de outro lugar, né? Esse sempre, claro, é um desafio que eu tenho na escola. Então, eu filosofei bastante, porque, claro que o sistema, de repente, não seja bom, né? Que as crianças sejam tão livres e cresçam adultos que não sustentem o próprio sistema, né? É isso. Uhum. É. E eu acho que já cabe dizer, né, que quem se sente sensibilizado por essa causa, assim, entra depois lá no perfil, né, da Cidade Escola Aine, tem, tem toda uma vaquinha ali, né, para construção do hotel que vai dar essa sustentação para o projeto, assim. Depois o Thiago fala um pouco mais sobre isso, mas eu sinto que isso gira muito o fluxo da abundância, né? No projeto que eu coordeno com as pessoas em situação de rua, que eu ajudo a coordenar aqui em Florianópolis, que o Thiago conhece bem também, já esteve com a gente em vários encontros e tal. É, eu sempre me perguntam, né? A gente agora está estruturando o nosso CNPJ, né, e tal. E a gente mantém 6 casas e o foco agora são mamães, né? São mulheres grávidas e mães de crianças e tal. E por isso que essa live também me interessa tanto, né? Porque depois do momento em que se oferece o básico, o mínimo necessário, que é um teto, que é comida, que é dignidade, que é trabalho, que é condição, a gente vai precisar trabalhar em todo esse aspecto de cura das feridas, assim, né? Eu, sem citar nomes, eu vou dar um exemplo, assim. Chegou uma mamãe lá pra gente, né? Ela tava grávida, com barrigão, tava na rua e tal. E a gente acolheu no projeto e ela com outras 2 filhas já, né? Uma de 5, outra de 2 ou 3, se eu não me engano. Acho que 2 aninhos. E, e a mais velha, assim, com uma comunicação bastante agressiva. Que, sei lá, se fosse passar por uma avaliação psicopedagógica e tal, certamente iria se enquadrar nas novas doenças, né? De crianças e tal. E aí você vê o espelho, assim, a forma como a mãe se comunica. E por que, que a mãe se comunica desse jeito? E é muito lindo de ver o quão rápido é também esse processo de recuperação, porque assim, a partir do momento em que a mãe começa a se sentir um pouco mais relaxada, um pouco mais em paz, do quanto isso reflete no comportamento das crianças também. Então, não é só olhar essa ponta, né? Não é olhar. Então, a gente às vezes, sei lá, as pessoas reclamam do comportamento dos filhos, mas tá, e como é que os pais estão se comportando, né? Ah, porque o meu filho não lê, tá, mas os pais leem, ou, sei lá, se comunicam de forma amorosa, se comunicam de Uhum. forma carinhosa, né? Então é como se fosse cobrar do outro e cobrar da escola, né? Esse papel de educar, sendo que a criança ela está observando tudo, né? Ela está ali observando os padrões
e, enfim, replicando muitas dessas feridas, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Tim Desmond, e ele fala, ele é o consultor de saúde mental do Google, né? Eu, em aula, em palestra, eu sempre falo muito dele porque ele é muito, ele aproxima muito os ensinamentos assim do budismo, né? Ele é discípulo do Thich Nhat Hanh e ele aproxima isso de uma linguagem muito fácil, né? No corporativo e tudo mais. E aí ele fala, ele faz uma analogia da vida, né? Ele fala assim que na vida é como se a gente fosse assim operários de uma linha de produção. E aí nessa esteira, né? Imagina essa esteira que vem ali os produtos pra gente. Essa é uma esteira de merda intergeracional. Então a gente vai recebendo merda dos nossos antepassados que a gente não tem nem notícia. Então a gente recebe um monte de merda e a gente recebe um monte de flores também. Só que às vezes a gente está tão preocupado e tão ocupado em lidar com essa merda toda que a gente nem observa, nem para contemplar as flores, né? Ou às vezes a gente perde um tempão comparando as nossas flores com as flores do vizinho e aí essas flores murcham porque a gente deixa de aproveitar aquilo que veio pra gente. E aí ele fala que todos nós, né, cada ser humano é dotado de uma varinha mágica da compaixão, que é uma varinha transformadora de merda intergeracional. Só que isso não é nem um pouco agradável, esse trabalho, porque a gente tem que chegar muito perto dessa merda. Ele vai descrevendo no detalhe, assim, algumas delas são muito fedidas e outras têm uma textura muito estranha, uma cor esquisita e tal. Outra você não sabe nem, mas veio para ti, esse veio para ti, tá em você. Né? Então ele fala desse processo de olhar para as próprias feridas, né? De olhar para as próprias dores, se você não quiser passar isso adiante. Quando eu penso em educação, eu penso muito nisso, assim, né? O quanto eu observo às vezes amigos meus e sem julgamento nenhum, porque cada um faz o melhor que está conseguindo fazer, né, naquele momento. Mas é quase como um se vingando por não se trabalhar, né, das próprias dores nos seus filhos, né? Ou então querendo que a vida dos filhos seja diferente, mas criando expectativas em cima dessas crianças, né? Para suprir as próprias faltas. Então, na minha percepção, e queria te ouvir um pouco, né? É muito difícil a gente falar de uma nova educação sem falar de autotrabalho, né? Sem falar de autocura, sem falar da cura desses papais, dessas mamães, e também até de refletir muito a respeito do momento, né? De ser pai, de ser mãe, assim, porque eu sinto que é quase como uma obrigação social. A pessoa se casa e daí já vem a cobrança, né? Quando vai ter filho e tal. E muita gente faz isso no piloto automático, né? Sem estar devidamente preparado para isso, assim. O que você pensa disso, Thiago? Você, dessa Aline, sim, intergeração? primeiro a forma que expressou, você começou falando, né, de uma forma bastante, né, institucional, o cara do Google, opa, vamos, isso aqui é sério. É legal trazer nessa expressão, porque isso é tão direto no ponto. Isso, eu estou contente aqui de escutar. Que bom que tem mais gente que fala, né? Os caras que dão, né, que dão assistência da consultoria para o Google, porque é isso. Pô, esse é o resumo da questão toda, o resumo da ópera, né? Ah, eu não sou educador, assim, como literalmente como atividade, talvez educador de adultos, trabalho muito com adultos, mas eu vou lá, eu babo, literalmente, assim, eu fico bobo de tão lindo que é ver o trabalho das educadoras lá na escola. Nós temos 4 educadoras, agora até está entrando mais uma. Nós temos uma equipe de 5 educadoras. São as pessoas que eu admiro muito em expressão profissional, de estar lá com as crianças e, paralelo a isso, trabalhar com papais e mamães. Né? Eu participo das reuniões, mas eu estou lá para ajudar no que for preciso na escola, de maneira geral. Estou colocando minhas habilidades como empreendedor nisso que eu acredito. Né? Da minha relação com a educação, prefiro me ver como um pai em construção, um pai ainda com muito a aprender. É o primeiro ponto meu como educador, ou próximo disso, né? E eu tenho uma decisão muito clara, não colocar peso nas costas dos meus filhos. Pronto. É o meu norte.
bons exemplos das minhas escolhas, de como eu estou escolhendo se ressoar ou não para eles, porque eu só acredito nisso, né? Bom, ótimo se eles não escutarem muito do que eu digo, ótimo que eles tenham essa dificuldade de escutar o que eu digo, que só vejam o que eu faço. Então, eu tenho como se fosse uma caixinha de correio deles, que não vou colocar peso na mochila deles, mas também não vou colocar boletos na caixinha deles, sabe? Que é o peso da expectativa, o peso de eu estar perdendo vida em nome deles. E deles, tá, pai, uma sorte ocorre que eu não pedi, porque é um deal, né? Um acordo que não é feito em duas vias, né? Que peso saber que um pai e uma mãe perdeu a vida por mim. Eu só quero que tu tenha o que o pai não teve. Filho, eu só quero que tu seja feliz. Dizer isso é colocar um elefante nas costas da criança, porque não dá para ser feliz sempre. Então, o resumo, como a falou, assim, as crianças, para mim, uma analogia, são sementes, né? Vamos dizer que são sementes de girassol. A gente tem que plantar num vaso. Esse vaso é família, escola, cidade, né? Lugares que essa sementinha brincando, ela até pode sair de um vaso e para o outro. Mas os vasos têm que ser bons. Um vaso bom é um vaso que tem terra boa, terra orgânica, e quem é a terra? É nós. Nós somos os adultos, somos a terra dessa sementinha. A terra não precisa dar discurso, não precisa ensinar a semente a ser girassol. Ó, vou te dar uma aula para ser girassol, sementinha. A sementinha, acho que ela teria vontade de dizer para a terra, mas não precisa, porque dentro do meu DNA e da minha estrutura genética de semente, eu já sei ser girassol. Só me dá água e aconchego, que a terra faz isso. Ela dá nutriente e aconchego físico, né? Depois a água vem. E tem uma outra coisa muito interessante, não precisa forçar a barra. A semente busca o centro da Terra, geotropismo se chama. Então, que significa, assim, metaforicamente, o adulto vai sempre se ancorar na Terra. Sempre. A não ser que ele dissimule, que precise ir para droga, para outra coisa, porque a Terra está doendo. E o adulto, que ancorar na Terra também é uma pré-definição natural do ser humano, de honrar a família, com os entes, ainda que com briga, sabe, o ninho. Esse é o normal. É só se você está inóspito, daí o normal é fugir. E é natural da sementinha de ser humano, de girassol, buscar o sol, que é heliotropismo, buscar sempre a luz. A gente sempre vai buscar o além, o espiritual, as respostas para a vida. Não precisa fazer força também, é só ser natural. Então, terra boa, que é terra que não fica dando discurso, não precisa nem dizer que ama, só seja terra para semente que tá bom, nutre, dá com carinho, e não diga para semente que dá mais dinheiro ser margarida do que ser girassol, porque o vovô tentou ser girassol e se quebrou. Beleza. A terra boa sempre vai ser a terra orgânica, e terra orgânica é a que tem bastante merda. Então, o adulto que se trabalha vira terra boa para semente. É, Entende? Então, isso é muito, muito. Para nós é um desafio na escola, cada vez trabalhar bastante com os pais e com as mães, procurar que eles entendam que são reflexões, espelhamentos das crianças, tentar não colocar peso na mochila das crianças, que é o peso transgeracional e natural de 7.000 gerações de sapiens que existiram. Todas passaram o pepino para a próxima. Nenhuma geração fez o trabalho de trabalho interno para simplesmente fazer o ato revolucionário da história da humanidade, que é uma geração precedida de outra que assumiu a bronca de não passar o peso para a próxima, ou a merda, né? Agora eu pode, estou me sentindo bem de falar o termo. pode. E então é isso, não adianta, tem tantos educadores também que falam que não adianta a gente ensinar, não é primeiro uma nova educação, a educação não vai mudar o mundo, pessoal. Uma nova educação que é um testemunho de uma humanidade mais consciente, ela precisa ser precedida de uma geração de adultos que quiseram se trabalhar. Aí uma nova economia floresce, uma nova educação floresce, um novo conceito social, quem sabe, floresça, mas literalmente, é uma questão holográfica, você não pode, é o que está aparecendo de algo que está emitindo a imagem. A educação é apenas uma holografia da consciência humana. Ela não é o início da solução. Então, não é fácil. O cara esse que resumiu
questão do Google, para mim, é isso. É, A gente assumir a bronca de se trabalhar, deixar as crianças em paz, que é o termo que a gente usa. Deixar em paz é deixar as crianças serem elas, que é a verdadeira liberdade que nós temos em vida, que é um conceito que eu me permito contar, dizer aqui, não como sendo eu um especialista, mas a gente tem vários preceitos de liberdade. Fazer o que quer, deu na telha fazer. Tempo e autenticidade, pelo menos três, eu poderia elencar mais dezenas. Fazer o que quer, o que a gente mais conhece, porque a sociedade até nos incita. Comprar um carrão, tá, tá, tá. Essa aqui não é a liberdade, a riqueza, o tesouro da liberdade, que nem sempre dá para fazer o que quer e está tudo bem. Agora, ser quem você essa é uma liberdade de top mesmo, que é bem parecido, na minha opinião, com você ter tempo, né? Tempo é liberdade. Então, o que a gente permite para as crianças lá na escola, não é elas fazerem tudo o que quer, porque não dá, se machuca, tem coleguinha que não gosta de escutar barulho de uma outra criança, né, que esteja, a gente tem essas questões, mas elas sim, elas podem, elas têm a outorga de, nossa, você aqui pode ser quem tu é, se acostume com essa liberdade, porque essa que é a real. uau, maravilhoso. Você falou uma coisa antes, sabe, Thiago, que ficou ainda ecoando aqui dentro de mim, que é um conceito que eu não tinha pensado ainda, e te agradeço por ter me aberto isso, né? O quanto é pesado quando a gente fala para uma criança, né? Eu só quero que você seja feliz. E aí, olha só o quanto isso pode entrar num sistema de frustração dessa criança, né? Poxa, eu não sou feliz, não estou feliz, logo estou frustrando quem me deu a vida, né? Logo estou decepcionando, estou desapontando. Quanto é pesado, né? Isso, até a expectativa da felicidade, o cuidado que a gente precisa ter, né? Em relação ao que o que a gente está passando adiante. Se a gente espera isso sem se dar conta de que a felicidade é um estado, né, que a gente acessa, mas que não é permanente, que a gente, faz parte da vida a oscilação, né? Eu acho que só quando a gente não se dá conta disso, de acolher os nossos períodos de casulo, as nossas tristezas, a nossa melancolia, a raiva que a gente sente, tudo isso, só quando a gente não se trabalha é que a gente vai desejar isso para o outro, porque a pessoa que se trabalha, ela aprende, enfim, é o meu caminho, né? Minha expertise tem sido essa, assim, de reconhecer as emoções e de compreender essas emoções, compreender essas emoções como parte nossa, assim, né? Tá tudo bem você sentir raiva. A questão é que ferramentas você tem para você lidar com essa raiva sem precisar machucar ninguém, né? Se machucar, inclusive. O que que você pode fazer para transformar? E aí, essa varinha mágica da compaixão ali, nessa esteira de merda, é justamente para transformar essa merda toda num adubo, numa terra fértil, sabe? Para que flores apareçam, né? Para que esse girassol consiga atingir aí a luz. E eu sinto que é muito o nosso trabalho, assim, ao invés de ficar muito revoltado com o que a gente recebe, enxergar a beleza que existe nisso, né? E, e eu sinto, sabe, meu amigo, o quanto o trabalho com a terra, ele ajuda a gente a ter essa percepção, né? Eu tava agora, hoje mesmo, assim, eu levei material orgânico para composteira. E aí eu estava recebendo uma aula de uma das pessoas que trabalham aqui, né, nesse lugar maravilhoso, onde você já viveu um tempo, né, e eu estou aqui morando, que é o Aviva, de mexer na composteira. E aquela terra linda, assim, né, aquilo que é rejeito, né, aquilo que é tido como algo indesejado, como lixo, como algo que é algo que é incômodo, né? E olha o quanto a gente pode pegar isso pra gente. E essa terra ali, que sai com um perfume até, né? É uma terra maravilhosa e que vai, enfim, transformar essa montanha aqui num lugar extremamente fértil, né? Para mata poder se desenvolver, para a agrofloresta poder se desenvolver. Então, não é a gente olhar, né,
com toda essa dor e especialmente revolta para a nossa história, mas é identificar o que a gente pode fazer, né, nessa varinha da compaixão aí. Maravilhoso. Nossa, esse insight da felicidade que vou carregar muito para mim. Muito. Tu tá falando que é quebrar um acordo com a energia masculina ou feminina, né? Se introspectado, se veio o pedido do pai e da mãe, né? Poxa, o que eu fiz de errado que eu não consigo ser feliz se o masculino ou o feminino me pediu isso, né? A energia sustentadora da minha própria vinda, né? Vinda, com N mesmo, né? Da minha vinda à vida. Então, isso também é... Eu particularmente falo, eu quero o pacote todo da vida, da assinatura da vida. Tristeza, raiva, frustração, vazio, êxtase, preenchimento. Encontrar a resiliência e a paz nesse pacote completo e não evitando os pacotes para que não fique pobre a passagem em si, né? Eu acredito que esse conceito de felicidade ele dá uma distorcida nisso, né? A gente evita aquilo que mais seria o sentido da vida, que são os aprendizados, né? E o próprio sentir, né? Tem um filme que eu amo muito, assim, é um filme alemão do Wim Wenders, que é o Asas do Desejo. Você já assistiu, não? Não, não. É maravilhoso, é um filme em preto e branco, e aí mostram anjos, assim, né, observando os seres humanos. E eu acho incrível, tem uma cena do filme que o anjo, ele tá observando uma mulher sofrendo, chorando. E ele acha tão lindo aquilo, sentir, né? Nossa, ela tá sentindo algo. E ao sentir isso, lágrimas escorrem. E aí eu, sei lá, quando eu tô andando na praia, hoje mesmo fui tomar um banho de mar, hoje cedo, tão frio, a água gelada, de doer os ossos, assim. E no que eu entrei, a minha criança veio com aqueles gritos de criança, tipo, e eu falei, cara, que gostoso que é sentir, né? Que delícia que é sentir. E o quanto a gente vai se encaixotando nesses sistemas das expectativas, né? A gente sai da escola, da caixinha da escola, e vai para uma empresa, na caixinha da empresa, e aí vai estruturando toda a nossa vida e vai passando isso adiante na esteira de merda, né? Esperando que os nossos filhos, que os nossos pequenos aí sigam um caminho semelhante com uma função protetiva e tal, e o quanto a gente vai se distanciando do sentir, se anestesiando, né, com todas as drogas aí, inclusive redes sociais. Muita gente perguntou aqui, né, Thiago, a respeito das redes sociais. Enfim, eu adoro filosofar a respeito disso, mas da importância do sentir, assim. Mas eu vou voltar às perguntas, porque senão o pessoal vai ficar, poxa vida, mandar. Eu tô bem tranquilo de tempo, você me diz também como você se sente, né, Aline? Eu não sei como é que tá os limites. Eu Eu também. preciso dar uma filosofada, sentir, porque Ó, junto não vou nem dizer um convite, porque eu não sei se ele é tão facultativo assim, tá? Me parece, às vezes, bem compulsório, velado atrás de carinho, amor, que eu não posso julgar isso. As violências, essa palavra é muito forte, violência. As maiores, e conversando com o Hans aí, que mora, né, mora aí na enfim, o grande irmão, elas são as veladas, aquelas quase oficializadas, ou as embaixo do tapete. Ela, olha, deve dar, elas, as violências, aquelas que vêm na nossa cara, né, claro, as contundentes, que eu não estou fazendo apologia a uma ou a outra. E, então, junto entre aspas, da força que te faz te moldar nas caixinhas, vem ampolas de analgesia, né? Porque você não tem condição de estar na caixa sentindo. Vai doer demais. E a dói. gente se analgesia. E a analgesia, ela engata, tem uma ligação química com o ego fantástica, que é não perceber que a gente está se distraindo, os convites são centenas, fartos e diários para distração, distração, distração. Algumas travestidas em nobrezas, como dar vida, como se preocupar com os outros, que tá ok, acho que a gente tem que ser altruísta, mas tem que cuidar, impressionante a capacidade da gente se distrair, consequentemente se anestesiar e sentir dor da vida é inerente. Mas se você está numa egrégora de
pensando na perspectiva de criança, mas pode ser eu adulto, você adulta, e quem te rodeia tá na mesma questão, entende isso, é, é outra perspectiva do viver. Justamente conectar pela vulnerabilidade e encarar tudo que vem, como o anjo que viu a minha moça chorando, né? Eu vou deixar, sei que nós estamos, não sei como a gente está com a ideia do tempo, mas deixar aberto a questão das perguntas, né? E você Aham. também falou da Terra, a gente tem formações de 2 semanas aqui, desformações de educadores que estão convidados, a gente tem vaga para a última turma, para a turma de final de setembro, daqui a um mês. E uma parte do curso é plantar. Esses dias nós terminamos uma turma semana passada e um educador pediu, mas o que tem a ver? Por que vocês botam tempo do curso para plantar? Sim, para conectar com a terra, com a energia feminina, porque cuidar das crianças, dos filhotes da espécie humana e cuidar da terra é a mesma coisa. Então, disse, agora fez muito sentido. No outro dia eu estava lá capinando. Depois Então, você me para nós, cuidar da terra tem tudo a ver. faz as datas, eu tô querendo ir, hein, Thiago? Se Agora, tiver vaga. 27 de setembro, a gente estava com todas as vagas tomadas, todas as turmas até o final do ano, mas por questão de saúde, uma moça não vai poder vir. A gente ainda vai abrir 2 vagas para 27 de setembro. São 2 semanas aqui com a gente, imersa na escola. É o único curso que a gente abre, vamos dizer assim, as portas da escola, né, para as pessoas virem e olhar dentro com os pequenos mestres o que está rolando. Não tem o único pré-requisito é ser sapiens. E também podemos ver, se não vem sapiens, a gente dá um jeito. Dá um jeito. Eu vou aproveitar, Aline, se você dar uma olhada nas perguntas e fazer esse convite. Assim, você, a AINE é gratuita, a gente não conecta com a escassez. É um trabalho meu que eu honro, bem isso aí de sentir. A vergonhinha que me dá, que me deu, não me dá mais. O pudor de pedir ajuda, de passar o chapéu pedindo dinheiro, eu tive que fazer para o gringo aqui, italiano, orgulhoso, foi ótimo. Quantas vezes eu tive que pedir ajuda para a escola? Porque a gente não cobra mensalidade por uma filosofia, né? Como eu falei, se a gente cobrar, o pai e a mãe vão dizer, pô, estão me pedindo para eu olhar para as minhas questões internas, eu já estou pagando, para com isso. Então, a gente não cobra mensalidade por isso, né? E a gente, hoje, consegue manter a escola funcionando com cursos. Esse que você está interessado, ou quem mais está vendo, tem 2 vagas para 27 de setembro. Mas a gente quer abrir um restaurante, uma escola na virada do ano. Se tudo der certo, a gente vai conseguir abrir o primeiro restaurante do Brasil e hotel, hotel e restaurante, né? Que vão ter pessoas com síndrome de Down trabalhando e todo o dinheiro, o lucro integral gerado pelos negócios vão sustentar a escola. Para quê? A gente quer começar a dar curso de graça e não cobrar, porque hoje é o que mantém a gente. A gente quer pegar educadores de todo o Brasil que a gente sinta, pô, esse quer vir aqui mesmo. Em vez de cobrar, presentear, né? Mas hoje é o que a gente ganha, né? Tem condições, a gente ganha o nosso recurso daí. A gente quer começar a atender gestantes, porque a educação começa na gestação, começa na concepção, começa no encontro mágico entre esse masculino e esse feminino. Então, não romantizando, pode ser fecundação, mas existe 2 células, uma yin, uma yang, se conectam e nasce um serzinho. Para mim, a educação, a gente quer puxar para trás, né? Hoje a gente recebe crianças de 3 aninhos, pós-fralda, né? A gente quer começar a atender as gestantes. E a gente quer dobrar a quantidade de famílias atendidas. Então, quem sentir de nos apoiar, a gente está num financiamento coletivo para terminar as obras de inauguração do hotel. E depois a Aline pode botar, acho, o link. Mas as nossas redes sociais tem o link, no nosso site tem o link. Vai ficar até esse financiamento coletivo até 13 de outubro. Daqui um mês ainda ele está no ar para a gente conseguir o valor para inaugurar o hotel. Então, fica o meu pedido de alma, que eu já não tenho, como eu falei, mais pudor em pedir, porque é por uma boa causa e eu me comprometo em fazer valer a pena a ajuda financeira. Maravilhoso. Meu amigo, eu vou condensar muitas perguntas em uma aqui, Uhum. uma meio extensa, assim, né? Muita gente perguntando de homeschooling, de criança que é viciada em tela, né? Que vive na frente do computador e tal.
E juntando essas duas, vários pais aqui, tanto querendo indicações de escolas que sejam parecidas com a Aine e tal, mas mais do que isso, como preparar as crianças fora, né, assim, numa outra cidade, num grande centro, né? Mas dentro dessa filosofia da Aine, o que que os pais eles podem fazer dentro de casa mesmo para conseguirem deixar as crianças em paz? Mas nesses desafios, o deixar em paz, mas e a criança na tela? E o homeschooling? E tudo isso, o que que você responde para esses pais aflitos, Thiago? Sim. Esse é um lugar, não vou dizer desconfortável para mim, mas que me incita muito a minha autenticidade, a minha honestidade com todos. Às vezes não é o momento que eu iria conseguir condensar e atender um anseio belo de um pai e de uma mãe que quer melhorar, né? Colocar atenção já é 90% da questão, olhar, tá? Então, se já estão olhando, eu posso dizer que 90% foi. Eu não consigo colocar como dar conselhos, mas claro que eu posso, vendo o que a gente faz na AINE, e para as famílias estarem matriculadas na AINE, quem se matricula são os adultos, ganham de brinde a vaga para os filhos, né? Talvez quem menos precise. A gente tem combinados. Um combinado é estender as práticas em casa. A prática de procurar deixar autonomia para a criança, validar os sentimentos dela. Se machucou, não diz que logo passa. Não, eu sei que está doendo. Se ela pergunta para o pai e para a mãe, pai, tu está bem? E a primeira coisa que às vezes a gente tem vontade de dizer, não, está tudo bem. Lembra que a criança está sentindo que se você não está bem. E se você diz com amor que está tudo bem, ela recebeu uma informação para a vida dela. O que eu sinto não deve ser real. É melhor eu não confiar no que eu sinto. Eu Uau. acho que o pai está mal, ele diz que está bem e eu confio nele. E aí, né, então, validar, entender, os filhos são espíritos antigos, velhinhos, na perspectiva, e aprendi isso muito com o Rica, dos Guaranis, crianças e anciões estão no mesmo topo da pirâmide, assim, como almas, ou que já se purificaram pela vida, ou porque já chegaram, né, recentemente chegaram. Então, quanto menos expectativa também colocar, lembrar que eles são sementinhas e relaxar, que eles vão ser bons cidadãos. Indico vocês escutarem com o coração aberto, Ouro de Tolo, do Raul Seixas. A criança não precisa se formar doutor, padre ou policial para contribuir com o belo quadro social. Aceitar que se a criança nasceu para ser médico, vai ser, não tem problema. Médica, guitarrista do AC/DC. Então é um trabalho interno de tirar o peso e confiar que ele tem uma história para realizar na vida, né? Sobre telas, na AINE a gente tem um combinado que as crianças não podem trazer celular, bem combinado, e nós temos muitos combinados na escola, que podem ser feitos em casa. E o combinado para quando a gente faz com a criança, a gente sempre diz nós, inclusive o adulto. Então, é necessário que às vezes tenha uma certa lógica na perspectiva da criança, tá, mas e aí? Então, não rola tela para mim, então, né, não rola para os outros. Então, na AINE, a gente sempre diz, olha, aqui nós não gritamos. Nós, inclusive, eu adulto. A criança, beleza, então é nós, né? Então, fazer combinados é bastante importante. A gente não rechaça a tecnologia, entende como ela fazendo parte. E na AINE eles usam muito o computador para fazer pesquisa, para desenvolver projetos. E eu aprendi como pai, que a tela substitui um vácuo que não está sendo preenchido, um vazio por outras coisas. Tenho plena convicção que a criança não é a preferência número um a tela, ela só vira um escape, né? Mas entender que faz parte também. O que eu trago são os combinados. Eu acho que as coisas bem combinadas entre adultos e crianças, as crianças se sentindo honradas, confiadas e tratadas com seriedade. Isso eu queria que as pessoas pudessem ver na AINE como as crianças nos atendem. E elas não estão nos atendendo por submissão. Elas só não falam assim para nós, faz sentido, porque não precisa. Elas parece que rola no ar um entendimento mútuo de convivência, né? E tem muita coisa que para convivência pode ajudar, horários, rotinas, ritmos. E sobre o homeschooling,
eu tenho uma perspectiva assim, eu visitei várias famílias que faziam homeschooling, em particular um casal em Guadalajara, no México, e eles escreveram um livro, Educação Supraescolar, que era educação além da escola. E a mulher fala, olha, Tiago, a gente não é uma questão que a gente é contra a escola, que a gente tira as crianças da escola. A gente assume que é conosco, é o nosso exemplo, são os nossos valores, é com a gente, eu e meu esposo. A partir daí, meus filhos até vão na escola. Não tem o homeschooling, não é. Então, homeschooling, pessoal, na minha opinião, não é necessariamente tirar as crianças da escola, é tirar a escola de dentro do sangue dos pais, transfusão de sangue. O que prejudica as crianças não é a escola, é a expectativa dos pais com a escola. Uhum. Tira a expectativa da escola que teu filho vai para a escola leve. Isso aí, para mim, é muito claro. E para mim tem uma questão social, que eu não quero levantar exclusivamente essa bandeira. No Brasil, 30, 40 milhões de pequenos seres vão para a escola, não vai terminar a escola em 10 anos, em 20 anos, se tiver uma melhor ideia. Logicamente que a escola foi criada para atender um apelo econômico e militar. Ponto. Foi isso. O resto a gente está botando lacinhos e fitas. Mas agora tem muita criança que vai para comer. Eu não seria irresponsável dizer não está errado, cara. Então que a escola seja um porto seguro, um lugar que diga para a criança: eu sei que está estranho esse mundo, né? Mas aqui fica tranquilo que tu tem um lugarzinho bom para estar. Infelizmente, não quero ser né, aqui o rebelde, mas a escola é um lugar que reforça o sentimento da criança que o mundo é estranho e poderia ser um lugar de redenção. O mundo é bem estranho. As pessoas envelhecem, adoecem, morrem, que são as verdades de Buda. É estranho. Eles fazem umas coisas muito estranhas aqui nesse mundo. Por que que eu fui amarrar meu burro aqui? A criança pode estar pensando, por que que eu vim? Mas que já pensou ter um lugar chamado escola que, mas está parecido com o lugar que eu lembro que eu vim. Não quero remeter à questão esotérica, mas aqui parece que o mundo já não é tão estranho. Então, a escola como instituição, eu defendo que seja um lugar aconchegante para as crianças. Ponto. Só isso, só amor, só aconchego, só confiança, sem julgamento e um lugar que os adultos estudem, que os adultos se trabalhem. É assim que eu vejo. E quem sentir de fazer homeschooling, acho que é uma honra que a gente tem que ter a escolha sagrada de cada pessoa, mas que, por favor, não se eximam do social. Se você é um pai e uma mãe que tem condições de tirar o filho da escola, ok, mas tenta ajudar a escola perto da sua casa. Às vezes, professores e professoras têm um monte de ideia, mas até já se apagaram, né? Às vezes, o que eles precisam é de maluquinhos, maluquinhas que deem força e coragem. E às vezes até entender qual que é a motivação disso, né? Às vezes as dores dos próprios pais ali machucados na escola, que sofreram bullying e tal, e aí querem privar os filhos disso, assim. E de fato, né, hoje em dia a escola é um lugar muito esquisito, muito esquisito nesse mundo esquisito, e eu sonho, e um sonho, não um sonho da utopia, assim, sabe, meu amigo, mas eu, eu vejo, eu sinto chegando esse mundo em que a gente vai ter esses lugares, sabe? E logo ali, assim, eu sinto isso e eu te honro e eu agradeço a tua existência, assim, sabe? Por ter vindo plantar essa sementinha que vai germinar muito, assim. É, eu me emociono te ouvindo falar desse jeito, porque eu te conheço, eu sei que você faz isso com o seu coração. É, da mesma forma que eu sonho num mundo em que ninguém acha normal que uma pessoa viva na rua, assim, sabe? Bom, Então, e eu te agradeço por estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho possível. É um trabalho possível e quando a gente se junta, ele fica mais possível ainda. Então, quem sentir no coração, né, de aprender com essa causa e tal, quem aí é da minha rede, acompanhe o Thiago, quem é da rede do Thiago, né, da AIME, eu convido para conhecer o projeto IP, né, o IP Rua, que a gente está estruturando agora esse movimento, porque não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando esse mundo, né, esse mundo
mais parecido com o lugar de onde a gente veio. Esse mundo a gente vai construir. E para a gente construir, a gente vai precisar lidar com esse tanto de merda que a gente recebeu na esteira para poder florir, né? Transformar todo esse conteúdo em adubo e poder de fato florir esse mundo. Então, meu amigo, te agradeço demais, assim, o teu trabalho, te vejo, te honro, muito amor que eu sinto na tua fala, muito amor por ti aqui desse lado, uma honra muito grande ter você irmanando comigo nessa existência. Ah, querido, muito grato. Grato por nós fazer esse tempo juntos de conversa. Honro o teu trabalho mesmo. E com o pessoal, o projeto em Floripa, na rua, eu aprendi muito do que eu estive conectado. Lapidou muitas coisas e está tudo muito intrínseco, né? Para mim, essas pessoas são expressões de um conceito econômico bastante a evoluir ainda. E educação, a evoluir, gente na rua, são tudo coisas que nós humanos precisamos, como falou, não normalizar, que é a normose, né? O Normal. estado de achar normal coisas que não são. Grato pelo teu tempo aqui nos acompanhou essa hora. Lembrar que liberdade é um dos grandes preceitos de tempo. Vocês nos brindaram esse tempo para nos ouvir, nos ver. Se não deu para responder alguma pergunta pelo meu próprio entusiasmo aqui em falar, eu fico no direct do Instagram da Anne, a gente responde qualquer pergunta que chegar ali. Então, a gente estende aqui a live com as próprias conexões aqui das redes sociais. Aline, muito, muito grato. Uma boa Muito, noite a todos. muito grata a todo mundo que acompanhou, a todos os comentários amorosos aqui. Eu recebi muito amor aqui nos comentários de vocês, tenho certeza que o Thiago também aí, tantos amigos queridos, né, participando aqui. Então, nessa liberdade que todos temos, agradeço a escolha, né, de vocês terem vindo aqui acompanhar essa conversa tão valiosa. Um beijo, uma boa noite Tchau, e tchau. Boa noite. próximo que já estão pedindo mais live aqui, tá, Thiago? Tá bom, vamos todos fazendo. Beijão. Tchau, gente.